evitem, cuidado com manipulações grotescas de volume de treino para mais, principalmente quando vocês estiverem comendo menos, seja vocês, seja os atletas e os alunos de vocês, porque a tendência é que você mate o físico da pessoa. Outro dia chegou um aluno para mim e falou: pô, eu quero ganhar performance de condicionamento cardiorrespiratório, endurance também. Então, o que você acha da gente fazer um treino em circuito e tal? Eu falei: mano, é o seguinte, tem que pensar na especificidade. Se você quer ganhar endurance, condicionamento cardiorrespiratório, a gente faz isso no tipo de exercício que é específico para isso. Agora, você vai pegar o treino de musculação, que é o suprassumo do ganho de massa e de força, para usar para ganhar endurance, não faz sentido. É a mesma Exatamente. coisa que você querer gastar mais calorias no treino durante o cutting. Você vai pegar o que está garantindo que você vai segurar a sua massa, ou até ganhar, dependendo do nível de treinamento, né, se está usando as paradinhas ou não, do quão bem alinhada está a estratégia dietética. Então você vai pegar, tirar o benefício do treino, que seria segurar sua massa ou fazer com que você ganhe massa mesmo em cutting, e vai querer que isso se torne uma fonte de gasto calórico. E aí você vai começar a sabotar a especificidade do treino, porque você não vai ter capacidade de recuperar o suficiente, e esse treino vai virar uma bola de neve que você vai perdendo desempenho, em que você vai estar sempre causando muito dano muscular, e aí você vai ter um cutting em que você vai estar geralmente muito depletado, perdendo massa muscular, todo acabado, sem se recuperar direito, e vai virando a bola de neve. Quando a gente leva isso para o fisiculturismo, o resultado é sempre o cara ter muito mais dificuldade em secar e ele ainda por cima chegar flat, não encher de jeito nenhum, não conseguir aquele aspecto hard de forma nenhuma, tenta encher, empurra de um jeito para encher que ele não enche direito e ainda retém. Então, é realmente não entender de especificidade, querer fazer com que o treino se torne a fonte de gasto calórico. Exatamente. Você falou de um ponto muito interessante, que eu acho que é parte da estética do cutting, né? Porque acho que o que eu mais vejo de erro ao longo de cutting, por exemplo, saindo de um off-season, de um booking, indo para um cut, por exemplo, é a galera querer fazer o oposto, querer fazer mais em cutting. Porque vamos supor que, na minha visão, quando o indivíduo começa a comer cada vez menos em cutting, qual que é a tendência? A tendência não é que a performance caia, a tendência é que a recuperação caia, e pela recuperação cair, a performance tende a cair. Sim. Então eu olho muito mais do ponto de vista de recuperação em si do que de performance. Agora o indivíduo ele começa a demandar cada vez mais da recuperação dele, querendo aumentar a demanda, por exemplo, querendo colocar muitas técnicas. Ele percebe que o rendimento está caindo porque ele fez merda. E aí para tentar suprir esse rendimento caindo, ele tenta colocar cada vez mais volume de treino, ele tenta colocar cada vez mais técnicas de treino. E aí vai virando uma bola de neve que ele não consegue mais ter nenhum tipo de controle. Isso que você falou sobre o físico ficar cada vez mais esturricado, ficar cada vez mais flat, é algo que, inclusive, é tão nítido isso, que a gente já teve até estudos mostrando, identificando isso. Estudos onde eles começaram a fazer múltiplos aumentos de volume de treino muito rápido. Por exemplo, saíram de 10 séries e foram para até 32, 36 séries. E eles perceberam que o acúmulo de água extracelular, então aquele acúmulo de água, pessoal, que ele fica fora do tecido muscular, ele fica basicamente entre pele, por exemplo, entre o tecido muscular e entre a pele, aquele aspecto que quando você puxa a pele fica até marcado, quando você puxa, quando você faz um toque na pele, experimenta, pega um panturrilha, bíceps, braço, tríceps até, pega e faz uma forte pressão com o dedo contra a pele. Vocês vão perceber que quanto maior for essa retenção, maior a tendência dessa marca de pressão ela demorar cada vez mais para sair. Então isso é nítido. Isso, inclusive, é facilmente mensurável na ciência. E a gente já tem centenas de estudos mostrando isso. Não só isso, que esse aumento abrupto de volume de treino e de demanda de treino durante um período de déficit energético fez os indivíduos também perderem as próprias proteínas contráteis.
Para quem não sabe, proteína contrátil é justamente, por exemplo, a actina e miosina, que fazem todo o processo de contração muscular e que garantem força e que garantem, basicamente, trocando em miúdos, aquele aspecto de hard do físico, de empedrado. Então, esse aspecto de empedrado, de hard, de densidade, que muito se fala dentro do fisiculturismo, é justamente por adicionar cada vez mais dessas proteínas contráteis, sem necessariamente garantir mais volume muscular. Porque quando a gente pega a fórmula de densidade na física, né, pessoal? Densidade nada mais é do que massa dividido por volume. Se a gente aumenta a densidade, necessariamente a gente pode estar mantendo o volume daquele músculo e só aumentando a massa que ele está suportando, ou vice-versa. Ou seja, quando a gente começa a acrescentar mais dessas proteínas contráteis, a gente traz muito desse aspecto de hard do físico, de densidade, de tudo que a gente vê num físico mais. Por exemplo, um físico do Sibum, por exemplo, se a gente for comparar o físico do Sibum com um físico, por exemplo. Vou até mencionar, por exemplo, se a gente for. A principal diferença que eu vejo, por exemplo, entre o físico do Sibum e o físico do Ramon é justamente esse hardness que a gente tem no físico. Isso é nítido. Se Sim. vocês colocarem foto por foto, vocês conseguem observar, por exemplo, o dorsal, o lower back, quadríceps, um grau de estriação maior, um grau de hardness maior, esse grau de o músculo ele está empurrando a pele com mais força. Isso, pessoal, é claro que tem toda a parte de maturidade, de estratégia dietética, mas tem muito também do que a gente chama de densidade muscular. Sim. E quanto mais o indivíduo faz essas manobras ao longo de uma preparação, não só de uma preparação, mas de um off-season, aumentos abruptos muito de volume de treino, a tendência é que ele perca essas proteínas contráteis, que são justamente as proteínas que o indivíduo ele mais quer, porque é o que vai estar dando um aspecto de hard no físico, de densidade. Então, mais uma vez, pessoal, eu gosto de dar um exemplo de que se a ciência conseguiu medir isso, é porque na vida real isso é muito maior. Porque a ciência é metódica. A ciência, ela é devagar. A ciência, ela precisa de padronização para a gente fazer bons estudos. O que isso demanda? Isso demanda uma rotina de treino ao longo dos estudos, isso demanda muita paciência, isso é chato de fazer. É por isso que muitos estudos falham em mostrar. Se um estudo mostrou, ele conseguiu medir e ele conseguiu mostrar no ambiente mais controlado possível e considerando todas as coisas ruins que podem acontecer, é porque na prática isso é muito maior. Em suma, evitem cuidado com manipulações grotescas de volume de treino para mais, principalmente, quando vocês estiverem comendo menos, seja vocês, seja os atletas e os alunos de vocês. Porque a tendência é que você mate o físico da pessoa, tanto esteticamente, como de performance, como no final o indivíduo, com certeza talvez muitos de vocês já tenham ouvido isso, de que já viu ou algum atleta de vocês, ou atleta de terceiros falando, nossa, eu achava que o meu físico ia ficar muito melhor no final dessa preparação. Ou, nossa, eu imaginava uma coisa completamente diferente. Ou, nossa, na minha preparação passada o meu físico ele ficou muito melhor. Talvez, se vocês forem rever estratégias que esse indivíduo utilizou ao longo dessa preparação, uma errada foi justamente essa manipulação de volume de treino. Que, inclusive, que o Paulo falou, que ele vai estar, como a gente vai estar cada vez mais minando essas proteínas contráteis, por consequência também a gente vai estar diminuindo cada vez mais algumas enzimas que vão estar sintetizando o glicogênio muscular, a tendência é que isso fique cada vez mais difícil de um indivíduo conseguir sintetizar glicogênio. Por consequência, se ele não consegue sintetizar glicogênio, ele não consegue sintetizar justamente o combustível para ele treinar. O combustível que vai estar deixando o músculo cada vez mais cheio e mais colado na pele. Por consequência, ao longo da preparação, o indivíduo vai perdendo força, o indivíduo vai perdendo performance e o físico vai ficando cada vez mais ruim, horrível. Ele vai retendo cada vez mais água justamente por esse processo, não só inflamatório do próprio treino, mas justamente por uma própria retenção desse aumento abrupto de volume de treino. Então, mais uma vez, eu sempre volto a bater na tecla. O segredo do treino, cutting, bulking, é principalmente vocês saberem ajustar a demanda dentro dos treinos de acordo com o próprio treino que vocês vão estar entregando. Cutting não é a época que vocês vão ter que treinar na moda, entre aspas, é o último período que vocês podem estar fazendo isso. Se quiserem treinar dessa maneira, façam no off-season. O resultado vai ser um off-season zero produtivo.
Agora, se vocês fizerem no cutting, vocês vão estar jogando o cutting completamente no lixo. Porque a metrificação do treino em cutting, ele precisa ser muito mais preciso. Não dá para treinar na base da amarelinha. Ah, eu vou fazer um treino hoje de tal jeito, amanhã eu vou fazer outro treino. Você vai tirando o treino do além. Não é assim que funciona.